desfecho do capítulo 3 da carta de Paulo aos Filipenses, na verdade, vai acontecer no início do capítulo 4. A nossa divisão que temos conforme as nossas Bíblias apresentam hoje, na verdade, nem sempre refletem os detalhes da divisão natural do texto. Portanto, o versículo que abre o capítulo 4, na verdade, vai servir de transição, fechando o 3, enquanto que o novo conteúdo começa em 4, versículo 2, quando Paulo vai apresentar ali uma advertência a duas mulheres que deveriam viver em harmonia, em sintonia, já que eram irmãs em Cristo. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. Quando nós vamos ver esse texto que aparece nesse versículo, é interessante ver como Paulo tem um profundo teor emocional. Ele fala a esses irmãos filipenses que ele os ama, os chama inclusive na sequência de amados, e vai dizer que deles ele tem bastante saudades. E a gente fica pensando sobre isso, porque, veja bem, não é fácil escrever na antiguidade. Aliás, escrever na antiguidade é inclusive caro. Nós vamos ver, por exemplo, no livro de Atos, que Atos tem até o nome do seu patrocinador, de quem financiou ali o livro, porque ter instrumentos, ter a pessoa capaz de escrever, o material, e além disso, depois copiar, isso é tudo muito difícil e trabalhoso. Diante dessa realidade, a gente fica perguntando por que é que um material assim tão precioso, que está sendo usado e supervisionado, inclusive por Deus, para nos trazer conceitos tão necessários, significativos, teológicos, que vão dirigir a nossa vida. Como é que esse texto vai gastar tempo com essas questões que aparentemente são de importância menos relevante da perspectiva teológica? E aí é que nós vamos descobrir a realidade tão significativa e importante da perspectiva cristã do Novo Testamento. Na verdade, a carta aos Filipenses tem tanto ensinamento prático, tem tanta reflexão teológica tão importante, inclusive, sobre cristologia, mas ela gasta tantos textos para falar do amor intenso do coração de Paulo pelos filipenses. Essa relação pessoal aparece aqui. A primeira igreja encontrada na cidade de Filipos é de tamanho modesto e provavelmente tem origem numa pequena casa de oração. A Basílica de Paulo, identificada por uma inscrição de um mosaico de um pavimento, é datada por volta de 343, com base nas palavras do bispo Porfírio, presente no mesmo ano no Concílio de Sárdica. É muito interessante observar que até versículo 7 do primeiro capítulo, Paulo vai dizer aos filipenses que ele os tem em seu coração. Isso é tão importante que nós precisamos entender que todas essas realidades espirituais, teológicas, tudo que tem a ver com a relação que temos com Deus e com o próximo, esses conceitos são de fato verdade quando eles aparecem encarnados na nossa vida, quando eles se manifestam. E, portanto, o desafio de ser cristão não é apenas
uma expressão que diz respeito ao nosso discurso racional, não é algo que simplesmente se manifesta através de palavras. Todo o Novo Testamento mostra que essa realidade precisa se manifestar, aparecer encarnada em ação. Por isso o apóstolo Paulo, quando vai apresentar sua perspectiva de vida cristã, ele apresenta com o coração vivo. Não é alguém que está aqui sendo, vamos dizer, convidado a fazer uma tarefa, um serviço que ele precisa fazer e ponto final. Não, Paulo ama os filipenses, a mesma atitude que existe em Deus, a atitude que se manifestou em Cristo Jesus. O cristianismo, que tantas vezes tem sido questionado, combatido e rejeitado, raramente o é por questões realmente racionais ou por outras questões que têm a ver com as suas ideias. Geralmente, gente ferida, gente machucada, gente atingida por alguma atitude de alguém que, em nome da fé, não soube apresentar a mesma atitude e linguagem de Paulo, que ecoa através dos séculos, dizendo: meus queridos, meus amados, de quem tenho saudade, como é importante aprender sobre essas coisas. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Conflitos nas igrejas, nas comunidades locais, são endêmicas, ocorrem mesmo sem nenhum planejamento da parte dos líderes nem das outras pessoas. Mas Evódia e Sintique, irmãs da igreja, pessoas convertidas, seus nomes estavam escritos no céu, pessoas que cooperaram no Evangelho, mas lá estão eles numa briga motivada por razões que nós não temos nem ideia. Conflitos surgem por quê? Conflitos surgem porque o homem tem dentro de si uma capacidade que ele já herdou na sua natureza caída e contra Deus, de se autoestimar de uma forma que, quando alguém toma o lugar dele, quando alguém faz alguma coisa que ele poderia invejar ou ter ciúmes, o resultado é conflito. E conflitos nós percebemos em todo o Novo Testamento, mesmo depois da vinda de Cristo. Estou pensando nos discípulos que mais de uma vez ficaram com ciúmes dos outros discípulos quando dois deles, Tiago e João, pediram um lugar especial no reino, sentado uma à direita, outra à esquerda, lá no reino de Deus. Nós encontramos conflitos também no livro de Atos, quando Paulo e Barnabé entraram com um problema um com o outro por causa do desejo de Barnabé levar Marcos e Paulo não queria levar. E houve assim uma discussão meio difícil de entender, homens tão santos e comprometidos com Deus. Nós encontramos também nas epístolas como Paulo ficou irado e entra em conflito com aqueles que chegaram, por exemplo, na Galácia e ensinaram outro evangelho que não era o evangelho que ele tinha pregado. E ele até amaldiçoou essa gente, que sejam malditos. Esses conflitos todos que nós encontramos também chegam nas igrejas de hoje. Eu pastoreei e já descobri que é uma facilidade enorme de surgir algum motivo de uma pessoa entrar em conflito com outra pessoa. E mesmo que a pessoa tente explicar
que não há nenhuma necessidade para esse conflito. Quando casais que chegam a pedir ajuda do pastor, porque não estão se entendendo mais e não se amam mais e não têm paciência um com o outro, nós vemos como em cada situação em que homens vivem juntos, mulheres vivem juntos e casais vivem juntos, há possibilidade de conflito. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Agora, como que se resolve conflitos? O apóstolo Paulo, que está distante de Filipos, ele não pode chegar lá e aconselhar essas duas mulheres, Evódia e Síntique, para que eles resolvam ou vivam em harmonia, como ele exorta. Não, ele sugere que um dos seus colaboradores, chamado Clemente, que ele chegue lá e fale com essas mulheres para mostrar a base, a raiz que envenenou esse relacionamento, que obviamente começou muito bem, começou em Cristo, começou com amor e alegria no Senhor e ficou amargurado quando esse conflito surgiu entre eles. Que tipo de conflito houve? Nós não temos ideia. Isso não tem importância. O que tem importância é que saibamos resolver problemas dessa natureza, conflitos na igreja, ou seguindo as regras bíblicas de tratar tudo com mansidão, com amor, que sempre está convencendo as pessoas que a falta de entendimento é provocada pelo demônio ou por pecado dentro de nossa vida ou nossa alma. Portanto, quando chegar um conflito na sua vida, que Deus lhe ajude logo buscar a harmonia em Cristo. A prosperidade da cidade dos séculos V e VI foi atribuída à sua relação histórica com o apóstolo Paulo. Como em outras cidades, muitos novos edifícios eclesiásticos foram construídos. 7 igrejas diferentes foram feitas em Filipos, entre meados do século IV e no final do século VI. Algumas competiram com os mais belos edifícios de Tessalônica, ou mesmo com os de Constantinopla. A relação de plano e da decoração arquitetônica da Basílica B, como a Hagia Sophia em Constantinopla, deram um lugar privilegiado para esta igreja na história da arte cristã primitiva. O complexo da catedral, que tomou o lugar da Basílica de Paulo no final do século V, construído em torno de uma igreja octagonal, também rivalizava com as igrejas de Constantinopla. A glória da antiga Filipos, porém, chegou ao fim ainda no século V. Em 473, a cidade foi sitiada pelos ostrogodos, que incendiaram os povoados vizinhos. Seguramente, o tema dominante e mais expressivo de Filipenses é alegria. E aqui no capítulo 4, esta palavra surge com mais força e exuberância. Quem lê Filipenses 4:4 pode ouvir as palavras de Paulo que dizem alegrem-se. Novamente eu lhes digo, alegrem-se no Senhor. Isso é tão impressionante porque palavras ligadas à alegria, os termos correlatos, numa pequena carta com 4 capítulos aparecem 104 vezes. O
que chama a nossa atenção é o fato de Paulo estar aqui com duas situações que parecem muito dificultadoras de qualquer realidade de alegria. Nós sabemos, Paulo está na prisão, ele está numa situação inclusive de bastante sofrimento, porque ele está talvez até mesmo pensando na possibilidade real de perder a sua vida, como nós vimos no capítulo 1, como isso aparece. Imagine como é que alguém fala tanto em alegria no momento em que pode ser simplesmente executado. Além disso, ele está diante de uma situação que há necessidade de tirar energia própria para fortalecer, confortar e orientar os filipenses. E, apesar de todo esse quadro, a realidade surge com força, com exuberância, com poder, e repetidamente o assunto é alegria, alegrem-se, estejam alegres. Toda parte nós vemos essas palavras fluindo. Aqui, além do verso 4, quando olhamos também, versículo 10 e 11, a força do texto está na alegria. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Pensando nesse assunto, nós devemos imaginar, afinal de contas, o que está envolvido nisso. Em primeiro lugar, a essência da fé cristã está relacionada com a palavra amor. Amor envolve essa atitude, a semelhança de Deus e de Cristo, que é altruísta, que sai de si mesmo, e uma força libertadora que, inclusive, nos tira do domínio egocêntrico da nossa ansiedade, contra a qual Paulo vai falar aqui. Nesse sentido, a alegria pode ser percebida como uma manifestação intensa do amor cristão, que é fruto da ação do Espírito Santo na vida daquela pessoa que segue a Jesus. Isso está bastante razoavelmente perceptível em Gálatas capítulo 5. Então essa dinâmica, essa força surge como uma manifestação mais viva e poderosa desse amor. Além disso, isso chama a nossa atenção para uma outra realidade. É que muitas vezes, quando pensamos em fé, em seguir a Cristo, a nossa ideia facilmente se relaciona como seguir mandamentos e praticar um tipo de obediência necessária. Mas é interessante como o Novo Testamento e o pensamento de Paulo trabalha muito com aquilo que a gente pode chamar de teologia do prazer, teologia da alegria. Mostramos isso com facilidade quando nós vemos, por exemplo, o livro de Atos, que enfatiza tanto o Espírito Santo, que enfatiza tanto o poder do nome de Jesus. As pessoas que vão se convertendo, elas estão cheias de alegria. Eles estão cheios do Espírito Santo e de alegria. Essa ideia de prazer que existe desde o Antigo Testamento, de ter prazer na lei do Senhor, como vemos, por exemplo, no Salmo 19, ela continua por toda a Bíblia, até o ponto que a definição última da nossa realidade diante de Deus, lá em Apocalipse, promete o quê? Que Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Haverá uma satisfação intensa, porque o coração humano foi criado para o júbilo, a felicidade e a alegria. E isso se dá finalmente no nosso encontro definitivo com Deus. Diante dessa realidade, nós não podemos deixar de dizer e de falar de uma realidade viva. O conhecido proclamador da palavra de Deus, Richard Wurmbrand, que muitos anos atrás foi preso e perseguido por sua fé em Cristo, foi colocado numa cadeia e ali ele sofria terrivelmente, da maneira mais difícil possível para que o seu organismo pudesse sustentar aquela situação. E ele conta a sua experiência. Numa bela noite, no auge do seu sofrimento, foi invadido por Deus, por uma alegria tão intensa que ele diz que era absolutamente surpreendente, que não tinha como ser medida, que ele não podia se conter. E no meio do frio, da dificuldade, da cela que o prendia, ele dançava de felicidade
diante de Deus. Alegrem-se no Senhor. Novamente eu lhes digo, alegrem-se. Seguramente, a maioria dos cristãos não acha que a ansiedade seja pecaminosa. Mas se nós tomarmos a sério esta palavra do apóstolo, que é a palavra de Deus, que a pessoa não deve ser ansiosa por coisa alguma, então só pode ser pecado ficar ansiosa, ainda que seja talvez o pecado que mais se comete neste mundo moderno. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. A ansiedade é justamente um mal de nosso tempo. Quando nós pensamos no fato que nós não controlamos tantas coisas neste mundo, nem o clima, nem controlamos nossa própria saúde, nós não temos controle sobre essas coisas. Então é muito fácil sentir ansiedade, um tipo de medo interno sobre o que pode acontecer. Então, por qualquer motivo, diz o apóstolo Paulo, a ansiedade é proibida ao cristão. A terceira viagem missionária de Paulo aconteceu provavelmente entre os anos 52 e 57. A descrição da mesma aparece em Atos 18, versículo 23, até o capítulo 20, versículo 6. A base do trabalho de Paulo nessa terceira viagem é a cidade de Éfeso, onde ele permaneceu por cerca de 3 anos. De seu ministério realizado a partir da escola de Tirano, Paulo evangeliza gente de todo o mundo. Em Éfeso são escritas as cartas aos Coríntios. O próprio apóstolo, que enfrentou a possibilidade de morte por martírio, mostrou no primeiro capítulo que uma vez que a pessoa sabe que morrer é lucro, por que ele vai ficar ansioso de subir num avião, de chegar numa cidade onde talvez, como ele diz, eu morro todo dia, ele vai ter que enfrentar a morte. Como então que nós devemos enfrentar este desafio e tentação? A resposta do apóstolo é oração. Oração em que nós tomamos a sério a própria palavra de Deus, Romanos 8, 28, dizendo que Deus, o soberano que está em controle de todos os eventos, é o mesmo Deus que vai fazer com que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam a Deus. Oração, pedidos com gratidão, isso é fundamental para a gente enfrentar aquele sentimento de ansiedade, de medo sobre aquilo que pode acontecer no futuro. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Outra coisa o texto diz, tem uma promessa que o apóstolo fala. Essa promessa é baseada no fato que Deus nos ama, que Deus tem nossa vida nas suas mãos e que, como Ele tem ouvido a nossa petição, que nós vamos glorificá-lo por uma resposta, então Ele mesmo vai colocar em nossos corações uma paz que tira de nós qualquer sentimento de
que alguma coisa ruim vai acontecer conosco. Podemos ter certeza que isto não será o caso. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Interessante que esse texto é introduzido com uma frase: o Senhor está perto. Paulo não explica se essa proximidade do Senhor é no sentido que ele voltará logo, ou se ele está pensando no fato que o Senhor está perto de nós, de maneira que aquele que está com medo de algum assalto lá na cidade, sabendo que ele não anda sozinho, que o Senhor está com ele, também vai sentir essa paz do Senhor. Não somente isso, também o fato de que, como nós que enfrentamos uma doença, talvez que poderia ser fatal, sabendo que o Senhor está perto, que sua volta é a garantia que essa morte não é o fim de tudo, mas apenas a porta que nos leva até a própria presença de Cristo. Então nós também poderíamos dizer, como o apóstolo Paulo, não somente que eu posso fazer tudo com a ajuda de Cristo, isso de enfrentar essa ansiedade, mas também enfrentar a própria morte sem ansiedade. É uma das grandes bênçãos estar ao lado de uma pessoa que está morrendo. Uma pessoa que, em vez de ouvir ou pensar que ele está imaginando que os demônios vão levar sua alma ao inferno, estão ouvindo um coral celestial, como foi um pastor que eu conheci muito bem. Aliás, foi meu pastor. E quando ele estava morrendo, ele disse para a esposa que um coral estava lá, pensando que era o coral da igreja, mas não era nada disso. Era um coral de anjos vindo para levá-lo. E justamente quando ele viu isso, ele voltou para a cama e foi para a glória. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Não faz muito tempo eu encontrei um grupo de pessoas bem contentes abrindo algumas passagens bíblicas a partir de uma caixinha de promessas. E de repente, alguém foi lá e tirou um versículo e saiu o texto: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O sorriso foi aberto. Grande alegria, porque parece ser esse um dos versículos mais atraentes da Bíblia, porque aí está uma palavra realmente muito positiva, muito animadora, que alguém pode qualquer coisa porque Deus ou Cristo o fortalece. Apesar de ser absolutamente legítimo ter bastante fé e bastante confiança que Deus nos conduz em vitória, na verdade, esse texto de Filipenses 4,13 precisa ser corretamente entendido. À primeira vista, parece que de fato nós podemos qualquer coisa. Já vi gente dizendo que pode contrair dívidas, pode
esperar somente coisas positivas, pode esperar as maiores benesses materiais, porque em Cristo Jesus nós podemos qualquer coisa se tivermos fé suficiente. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Quando nós olhamos com atenção do que Paulo está falando, e você está aqui nesse nosso projeto do Rota 66, Cartas da Prisão, entendendo e aprendendo o que de fato Paulo está ensinando em Filipenses, é importante olhar o que os versículos 11 e 12 estão nos ensinando. Paulo está nos dizendo, por incrível que pareça, alguma coisa exatamente ao contrário do que a maioria das pessoas entendem quando elas leem esse texto. Ele acabou de dizer que pode viver em toda e qualquer circunstância, que ele pode enfrentar toda e qualquer situação. Paulo deixa claro que ele aprendeu a viver tanto numa situação de fartura como numa situação de necessidade. E quando nós olhamos o contexto e nos lembramos que Paulo muito provavelmente está em Éfeso aqui, na prisão, escrevendo para orientar e confortar os filipenses, aí nós vamos entender o significado dessa frase. No final da terceira viagem, Paulo vai a Jerusalém por ocasião da Páscoa. Lá é preso, acusado pelos líderes judeus de ter levado o gentil Trófimo ao templo. Depois de ficar preso entre 57 e 59 na capital, Cesareia, o apóstolo apela para César e é levado para Roma. A viagem, marcada por grandes dificuldades, é interrompida pelo naufrágio em Malta. Paulo diz que ele pode todas as coisas, ou seja, ele pode passar por necessidades, ele pode enfrentar fome, ele pode enfrentar prisão, ele pode enfrentar oposição, perseguição, porque Cristo lhe dá forças, ele de fato o fortalece. O sentido de Filipenses 4:13, portanto, tem a ver com aquilo que nós vemos na própria carta, quando Paulo, numa situação de dificuldade, prisioneiro, está aqui se alegrando em Cristo, está orientando a igreja, tendo condições de tirar força contra qualquer tipo de sentimento negativo para se alegrar na obra de Cristo, naquilo que o Evangelho está fazendo em todo o mundo. Por isso ele tem condições de dizer com bastante autoridade que ele pode todas as coisas, enfrentar todo tipo de dificuldade, porque Cristo lhe dá forças. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Olhando para a realidade desse texto, agora nós podemos pensar um pouquinho sobre a nossa vida, a nossa situação de dificuldades e tribulações. Muitas vezes, olhando para a realidade que nós temos no dia a dia, as dificuldades ligadas à própria fé, é verdade que muitos de nós
nos desanimamos com tantas coisas. Eu conheço gente que olha para o mundo de hoje, vê as dificuldades éticas, morais, as perspectivas para o futuro, o planejamento em respeito à vida, as lutas diárias para manter, inclusive, a subsistência. Tudo isso é muito preocupante. Quando nós vemos todos os desafios que envolvem a vida, especialmente a vida de um cristão que tem compromisso com a palavra de Deus, e todas as coisas que a gente muitas vezes vai ter de enfrentar, as perdas, os prejuízos, as dificuldades, a discriminação e muitas vezes até mesmo perdas financeiras e econômicas por causa do reino, muitas vezes isso acaba nos atingindo e nós nos desanimamos. E aí nós nos lembramos do apóstolo prisioneiro, passando por muito mais problemas e tantas outras tribulações, dizendo calmamente e com muita alegria para os filipenses: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Provavelmente uma das principais razões que Paulo escreveu esta carta aos Filipenses foi para agradecer a oferta que eles mandaram pela mão de Epafrodito. Ele está muito contente nesta demonstração de amor cristão por ele lá na prisão, provavelmente em Éfeso. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações, como vocês sabem, filipenses. Nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. O que ele quer dizer e lembrar que essa igreja tem uma mania de ser generosa. Não é a primeira vez que eles mandam ofertas para ele. Eles tinham mandado 2 vezes para Tessalônica quando ele esteve lá. E ele está muito feliz por causa disso. Outra coisa que ele quer que os filipenses entendam, que ele não é uma pessoa que pede dinheiro. Ele até tem um relacionamento com ofertas financeiras de amor por um lado ou de desprezo por outro. 1 Coríntios capítulo 9, ele diz que ele não quer nem receber ofertas e que ele está muito feliz em poder suprir suas próprias necessidades, uma vez que esteja livre para assim fazer. Ele indica que ele já foi iniciado no segredo de uma vida de contentamento. Contentamento com qualquer coisa que Deus lhe dá. Seja de fome, por um lado, ou seja de abundância, banquete. Paulo é como nosso Senhor Jesus Cristo, que com certeza aprendeu esse mesmo segredo aqui neste mundo. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Mais uma coisa que Paulo fala nesse texto que é interessante em relação a ofertas. Ofertas, ele diz, não é aquilo que ele está procurando. Ele não vai pedir dinheiro de ninguém nunca. O que ele vai fazer é declarar que aquelas ofertas que os filipenses deram para ele
ficaram na conta deles, na conta celestial, no banco celestial. Imagina que todas as suas ofertas, feitas com amor e alegria, nunca por obrigação, estejam lá na sua conta quando você chegar lá. E isso que Paulo deixa também muito claro. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Quero também frisar que oferta, segundo o versículo 18, é um tipo de sacrifício que agrada a Deus. Paulo usa uma linguagem que vem do Antigo Testamento, daqueles holocaustos que tinham um aroma suave, um aroma agradável a Deus. Como nós encontramos, por exemplo, em Gênesis capítulo 8, quando Noé saiu da arca. E novamente Paulo vai usar em relação à morte de Cristo na cruz, lá no Calvário, que isso também foi um sacrifício, produzir este aroma agradável e aceitável a Deus. As ofertas dos filipenses têm esta mesma qualidade, de criar para Deus um sentimento de muita gratidão, que haja gente aqui na terra pronta a se sacrificar, a viver com menos, por causa da possibilidade de dar e alegrar o próprio coração de Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Isto leva o apóstolo a dizer que, pelo fato que Deus ficou agradado com essas ofertas, que Ele não vai, de forma alguma, deixar de suprir todas as suas necessidades das riquezas de Cristo, de maneira que eles não sofram necessidade nenhuma. Todas elas. Depois de passar o inverno com os demais passageiros do navio dessa ilha mediterrânea, impossibilitados de navegar devido ao mau tempo e clima desfavoráveis, Paulo vai finalmente para Roma no começo da primavera do ano 60. Em Roma, fica numa prisão domiciliar, possivelmente até o ano 62. Muito provavelmente pela desistência de seus acusadores, Paulo acaba sendo libertado e prossegue seu ministério apostólico. Todavia, não temos mais informação sobre o apóstolo no livro de Atos. Que lições maravilhosas nós podemos receber desse pequeno trecho de Filipenses. As igrejas pedem dinheiro, pedem compromissos financeiros dos seus membros, mas muito raro as pessoas estão entendendo que isto é um sacrifício oferecido a Deus e que Deus que se alegra e que esses sacrifícios devem ser usados para a sua glória. Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos lhes enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César.
a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém.